Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Aquele Podcast. Podcast que a gente vai trazer sempre pessoas que vivem o dia a dia de empreendedorismo, dos negócios, em especial nesses primeiros episódios do varejo de moda do Rio de Janeiro. E são pessoas que vivem, como eu falei, né, o dia a dia, que estão ali no campo de batalha. A gente vai trazer sempre pessoas que não sabem porque leram um livro, porque viram no vídeo e estão dando aula, porque de fato sabem com muita propriedade o que eles vivenciam, o que eles estão executando, as histórias de sucesso, as superações, tudo aquilo que permeia, né, o empreendedorismo no Brasil, agora em 24, 25 e muitos anos pela frente. Eu sou Michel Tawil. Eu sou Shera Zulay. E nesse episódio de hoje, reforçando o nosso apoio, nosso patrocinador, a BWA Global, que é uma empresa de performance tributária. A gente fala sobre um escritório de contabilidade, falando nós somos performance tributária. Porque se tem uma coisa que a gente detesta fazer é ter que pagar imposto. A gente sabe muito bem disso. Então, quando você readequa a sua questão tributária no detalhe, né, na exatidão, a gente sabe que o mercado hoje em dia é cada vez mais competitivo, nossas margens podem estar menores e nosso lucro pode estar no nosso estoque ou na organização tributária da nossa empresa. Então, eles fazem, de fato, um planejamento tributário, eles encontram onde tem gap, encontram se você tem crédito a receber, a restituir. Enfim, toda uma análise contábil e tributária do seu negócio para melhor performance. Então, você que está assistindo a gente, você ganhou uma análise tributária do seu negócio nesse QR Code que está na tela. Você pode clicar aqui, você vai cair direto no WhatsApp deles para poder trocar essa ideia. Fala que viu no podcast, né? Nossos amigos, apoiadores, patrocinadores, então faça questão de contar isso, que você vai ganhar essa análise tributária. Nosso convidado de hoje ganhou um brinde. Além da análise tributária. Também ganhou um brinde. Ganhou um vinho, um presente em especial do patrocinador. Já cheguei ganhando presente, muito obrigado. Essa análise tributária eu quero, hein? Vai ser boa, é importante. Então é isso, muito obrigado a esse apoio. E existe um fato muito legal que a gente soube na semana passada, gravando um outro podcast, é que os podcasts, a maioria dos podcasts, mais de 90%, não passam de 5 episódios. Se eu não me engano, esse já é o 6º ou 7º ou 8º. Então a gente já passou desses primeiros 5 episódios. Bora! Estamos nessa. Então, se você está assistindo a gente, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, faz lá, curte, comenta, compartilha, segue a gente no Instagram também, @aquele.pod.cast. E seguindo essa linha também, para fazer a introdução do nosso convidado, que falam que empresas familiares também não passam da segunda geração e da terceira, então nem se fala. E hoje a gente trouxe uma empresa que um dos slogans aqui é transformar suas ideias em produtos. Com muito prazer, a gente recebe uma empresa com mais de 50 anos de história, que é a Dimona. O sobrenome dele é um pouquinho mais complexo, mas é o Léo Sonnenschein. Ele é sócio e diretor de marketing dessa empresa que a gente, além de cliente, é muito fã. E não tem como falar sobre varejo de moda, varejo no Rio de Janeiro e não falar da Dimona. Então, Léo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Vai ser um prazer a gente poder contar para as pessoas um pouquinho da história e do futuro também. Porque pelo que a gente falou nos bastidores, tem muita coisa acontecendo, não só no Brasil como no mundo. Então vai ser um prazer poder ter você aqui com a gente hoje. Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. Fiquei super feliz de estar aqui com vocês. E acho que a gente tem muita coisa para conversar, né? A gente que vive o Rio de Janeiro, Brasil... Moda, varejo. Gostei muito que você falou, não é que não lê um livro, é que está vivendo na prática, né? Eu acho que é legal esse espaço, né? Da gente poder trazer um pouco da experiência prática e compartilhar com as pessoas. Levar para a internet menos empreendedor de palco e mais empreendedor da vida real, né? Bastidor. Conta pra gente, Léo, a história da Dimona, como tudo começou. Bom, uma longa história, né? Uma história de muita resiliência, uma história que começa... Nosso primeiro CNPJ é de 1967. Quem fundou a empresa foi Severin Blumberg. Severin eu falo que é meu avô, na verdade ele não é meu avô porque ele é pai do meu padrasto, mas às vezes para facilitar o entendimento, entender, né? Costumo dizer que nós somos 6 sócios na família hoje, né? Luiz e Eduardo, que são os filhos do Severin, o fundador, e o Eduardo tem eu, que sou enteado dele, e a Fernanda, que é minha irmã, ele é casado com a minha mãe desde que eu tenho 3 anos de idade, e do outro lado o Luiz tem o Igor, que é o nosso engenheiro de computação que hoje está tocando nos Estados Unidos, e a Karine, filha do Luiz também. Então o Severin é pai do Luiz e do Eduardo. Ele é um judeu, né? Nós somos uma família de origem judaica. Ele vem... Aquela história da imigração, que vem da Segunda Guerra, fugindo do nazismo. Passou por tudo aquilo que a gente
né, conhece as histórias de perseguição, assassinatos. E ele veio da Polônia, chegou no Brasil sem falar absolutamente nenhuma palavra em português. E começou a vida dele aqui, né? E aí, enfim, a história começa com esse personagem, que era um empreendedor, uma pessoa que a gente tem muita admiração até hoje, porque a gente usa a história dele hoje, inclusive nos treinamentos de hoje em dia, né? Quando algum colaborador chega para trabalhar com a gente hoje, encontra uma fábrica, maquinários, loja, cliente, estuda, a gente fala, olha, começou assim. Não começou assim, não. Então, assim, a gente não tinha nada. Então, é muito importante esse entendimento para que as pessoas entendam. Ele é vivo? Ele não é vivo, ele já faleceu há alguns anos. A minha família também é judia vinda da Polônia, só que foram para Belém. Não, para o Rio, E o Severin começou como comerciante. Ele acabou, depois que ele conheceu a Sarina, que é a esposa, foi trabalhar com os irmãos dela. Eles também são comerciantes. Eles são donos da Dália, que é uma loja de cama, mesa e banho no Saara, que existe até hoje. Uma loja secular, tem um século a loja. Caramba. Caraca! E tá lá até hoje, uma loja super legal. Quando vocês precisarem, inclusive, de lençóis e toalhas, tem preços excelentes e produtos muito bons. E depois ele acabou conseguindo construir a sua própria loja, né? Era uma loja de roupas, em geral. E depois de alguns anos ele começou a representar marcas de camiseta do Sul, Sul Fabril, Hering, muitas marcas, indústrias de t-shirt, de malharia. E depois de alguns anos, já na década de 80 para 90, a gente começou... Quando eu digo a gente, eu era criança, né? A gente começou a parte de estamparia, começou a entender que esse mundo de personalização estava se iniciando, mas na época o que existia era uma estamparia que você fazia letra por letra, né? O cliente vinha na loja para escrever um nome, você tinha que botar uma régua, botar uma letra, escrever Léo, era o L, depois o E, e aí ficava torto, aí o cliente reclamava, ficou de maluco. E desde então a gente foi aprimorando, né, as técnicas de estamparia, até montar nossa própria estamparia, investir em maquinários dos mais diversos tipos, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso. E se consolidar como uma marca muito referência nesse segmento, né? A gente não se considera uma marca de moda, mas a gente acaba andando na tangente. Com a moda. A gente está entrelaçado, a gente apoia muito, a gente acaba prestando muito serviço, a gente acaba atuando muito nos eventos, atuando muito na produção de produtos oficiais, de grandes eventos, né? De onde veio o nome Dimona? O Severin queria que fosse Verona, na época, que era uma cidade na Itália. Sim. E acabou que, quando ele foi lançar, ele descobriu que já tinha uma marca chamada Verona. E ele acabou botando Dimona, que é uma cidade em Israel, na verdade. Que legal. Já foi lá? Em Israel? Na Dimona? Já fui. Na cidade? Já fui. A gente tem... Tirar uma foto com a placa, né? A gente tem foto com a placa. Aí sim, é clássica. O Luiz, meu sócio, tem na sala dele um fotão com a placa da Dimona. Maneiro. E no mercado de personalização, na minha cabeça, eu penso em personalização, eu penso em Dimona. Que bom. Já fica meio que intrínseco nisso. A gente... Festas de final de ano, a gente usa as camisas, né? A gente sempre faz camisa... Convenção, a gente sempre cria. A gente fez uma Olimpíada dos vendedores, cada um tinha uma cor e eles podiam escolher lá o que estava escrito na camisa, a gente fez lá. Então, na minha cabeça, sempre foi uma marca muito assimilada a essa personalização. Só que no meio dessa história toda, você se formou na PUC e entra na marca em 2007. 2007. A empresa já tinha seus quase 40 anos, de 67 a 2007. Mas assim... Nosso CNPJ tem 57 anos, mas a marca da Dimona mesmo, eu acho que... Quando eu cheguei na empresa, eram 2 lojas na mesma rua. No Saara, no centro do Rio. Para quem não entende do Rio, é o lugar popular. Saara é onde que... É a 25 de março do Rio de Janeiro. Com um pouco mais de charme, né? Muito mais, porque é no Rio de Janeiro. O Borogodó do Carioca, né? Um pouco mais de charme. Mas a Dimona eram 2 lojas, uma chamava Dimona e outra chamava Beto Confecções. Por quê, né? Porque quando meu padrasto comprou, o nome era Beto Confecções e ficou. Pode trabalhar públicos diferentes, preços. Então, assim, quando eu cheguei, eu lembro que eu fiz uma pesquisa de campo. Tinha acabado de sair da faculdade, né? De qual era o curso? Eu fiz administração com ênfase em marketing, né? E fui fazer uma pesquisa de campo para entender como é que estava
A percepção do cliente. Exatamente. E aí eu fiz uma pesquisa dentro das nossas lojas, né? Tanto na Dimona como na Beto Confecções. E eu lembro que 75% das pessoas que estavam dentro das nossas lojas não sabiam o nome de onde eles estavam. Não é que eu fui perguntar na rua, fui 3 ruas antes. Loja. Então, assim, a marca ela era conhecida no mundo promocional, mas era muito vista como uma loja do Saara que fazia... Aquela loja de customizaria. Que fazia estampa. E aí eu comecei a me incomodar com isso, né? E aí, muito tempo atrás, quando a Hering vendia produtos básicos muito baratos, a gente chegou a ser, lá atrás, um dos maiores compradores de Hering do estado do Rio. Caramba. E aí teve uma... A Hering fez o reposicionamento e a gente ficou órfão, né? E aí foi o momento em que a Dimona começou a ter que produzir camisetas, achar fornecedor, e foi a primeira vez que a gente colocou a nossa etiqueta da Dimona. Né? E foi que começou a marca. Então a gente está falando dos anos 2000 para frente. Entendi. Então quando eu cheguei, eu me deparei com esse cenário. Olha, a gente tem uma loja que é vista como uma loja de camiseta. Hoje, se você vai a São Paulo, a realidade lá é essa. Você não tem uma marca consolidada lá ainda, né? É até um trabalho que a gente vem fazendo. Porque em São Paulo você pergunta para os paulistas, onde é que você faz camiseta? Ah, numa lojinha não sei aonde. E a gente era essa lojinha não sei aonde, né? Então eu comecei a fazer um trabalho de posicionamento de marca. Como é que a gente vai transformar a Dimona numa marca conhecida não só pelo varejo, mas principalmente pelo atacado, no que se refere ao B2B, ao corporativo, a tudo isso. E aí começou um trabalho já desde 2007, já tem um tempo. E eu fico muito feliz eu percebo que realmente andou, sabe? Eu acho que a marca tá super... Você procura no Google, a gente sempre é as primeiras a ser ranquear. Eu tive no site de vocês há, sei lá, um mês atrás, 2, até quando a gente foi fazer as canecas do podcast e tudo mais, eu fui conhecer um pouco mais do site, da parte de e-commerce, porque sempre quando eu falo na personalização, a diretora de compras da Blumen entra em contato com alguém lá, não sei nem se é um departamento que ela fala ou se ela entra pelo site, deve ser alguém, e aí ela encomenda lá 70, 80, 150 camisas e as coisas são resolvidas. Eu fui pela primeira vez entender como é a visão do consumidor ali no B2C. Eu tive na Dimona uns 3 anos atrás, quando a gente foi investir na parte de maquinário e a gente tinha um problema muito grande na expansão da Blumen. Se a gente fosse produzir uma sunga a mais, a gente ia ter que abrir um domingo para trabalhar, porque o sábado já não estava mais dando conta. E a gente foi conhecer as marcas que tinham máquinas de corte automáticos, infestadeiras digitais, a máquina de modelagem de fotografia, que é o que a gente acabou vindo a comprar. E um fornecedor falou, cara, vai conhecer a Dimona, porque eles têm todo o nosso parque fabril lá e é muita tecnologia e tal. Eu falei, legal, conheci o Luiz, vou mandar um alô pro Luiz, o Luiz vai me receber. E foi assim, né? Luiz, seu tio, um dos sócios. Para quem não pegou a relação da história. E eu fiquei muito surpreso, confesso, por ter visto na minha imagem da Dimona do Saara e o galpão de vocês enorme, num CD logístico assim, robusto, maquinário de ponta israelense, impressoras de t-shirt acontecendo tempo real ali, acho que são 2, 3 turnos, se eu não me engano. Mas enfim, muita gente trabalhando, a parte de confecção rodando, a parte do corte automático. E eu vi, de fato, uma empresa muito tecnológica, que não me transpassava quando eu falava só da personalização da Dimona. E como você estava comentando mais cedo, é recente também, não tem 10 anos essa parte industrial, né? Essa parte da fabricação. Como é que é o viés e o olhar de vocês para esse investimento em tecnologia e na propulsão de ganhar mercado e crescer? Vou contar uma história rápida, que é essa virada da empresa, e é bem recente mesmo, na verdade. Estamos falando de 2014 para frente, né? Isso vem muito também junto com os grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, que o Brasil acabou sediando. Rock in Rio vocês fazem também? A gente faz desde 2011. A gente começou a crescer muito o volume, né, com esse trabalho de marca, de expansão dos canais de venda. Então, hoje, o nosso negócio, você precisa fazer uma camiseta personalizada, você pode fazer uma milhares, você pode... O produto ele é um produto muito interessante porque ele serve para todo mundo, mas a forma que você precisa, a forma de contato, ela muda. Né? Você quer fazer uma camisa para Blumen, você não quer ir na loja. Você quer que a Dimona seja um fornecedor de 40 mil camisetas para um evento muito grande, você quer um outro tipo de atendimento comercial. Então, o nosso trabalho foi como é que a gente ia compreender essas diferentes
abordagens para oferecer para esse cliente. Moldando, né, o atendimento para ele. Então assim, a gente não tem tantas lojas físicas, mas eu acho que isso não diz muito sobre a potência do negócio, porque a gente lida muito com relacionamento, WhatsApp, e-commerce. E corporativo é outra história. Diferente daquela época, eu lembro assim, de customização de shopping, você fazia camisa assim, tipo, pai, eu te amo, feliz dia do pai, com a fotinho. Mudou, gráfica, né? O jogo é outro quando você entra no volume, quando é a malharia. Exatamente. E aí não é vender a caneca do pai. Contato, que é isso. E a gente tava muito focado ali no Saara ainda, e nosso estoque era um negócio... O Luiz contou. Louco, era caixa para tudo que é lado, e a gente não tava sabendo resolver, né? E a gente chamou um consultor, na época, de logística, que foi super bem indicado. Ele chegou, bateu um papo com a gente 40 minutos e falou, olha, agora eu gostaria de conhecer o estoque de vocês. Prazer. Aí a gente falou, pode subir a escada, quer que eu vá com você? Ele falou, não, deixa que eu vou sozinho. Aí o cara saiu da sala, ele demorou uns 15 segundos e voltou. Eu falei, se perdeu? Ele falou, não, já vi. Eu falei, não deu tempo. Ele falou, não, deu sim. Aí ele falou, aqui eu não trabalho. E ele falou, se alguém disser pra vocês que vai resolver o problema de vocês aqui, tá mentindo, cara. Você vai rasgar dinheiro, isso aqui não é um estoque, isso aqui é um depósito. Vamos fazer um projeto. E aí esse cara fez um projeto do nosso centro de operações, que eu fiquei em Duque de Caxias. E foi a primeira vez que a gente olhou pro negócio saindo daquela coisa regional ali, né, de virar um centro de operações. E lembro que na época, quando ele sugeriu pra gente o projeto, eram 2 galpões em Duque de Caxias. Quando a gente foi lá ver, era um negócio gigantesco, assim. A gente falou, cara, isso aqui não é pra gente, é muito grande. Não precisamos disso. Hoje são 6. Pô, que legal. Então, assim, e como é que foi isso? Tipo, você com olhar novo, mas ainda tinha uma gestão que era do Saara. Teve aquele conflito entre... Olha, tive muita sorte. Na minha primeira semana de trabalho, eu sentei na mesa, na sala do Luiz, meu tio sócio, e ele me chamou e falou, olha, você vai ter 1 ano para fazer o que você quiser. Eu não vou dizer não. Se eu não concordar, eu vou te falar por que eu não concordo, mas a decisão vai ser sua. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Olhei pra cara dele, falei, não entendi. Ele falou, todo mundo diz que as empresas não avançam porque as novas gerações não conseguem espaço. Caramba. Aqui vai ser o contrário. Que sabedoria dele. Você que vai mandar. E aí eu vesti uma responsabilidade ali e falei, cara, ferrou, né? Porque assim... Agora ele me deu poder. E acabou que deu muito certo isso, porque eu exercitei muito... Eu comecei a querer escutá-los. Porque é um grande erro achar vira o jogo, que quem chegou até ali, só porque está no Saara, só porque é uma loja, né? Só porque eram 2 lojinhas naquela época ainda, que eles sabem muito. Claro. Né? Um conhecimento ali do dia a dia que tem um valor para mim na minha formação como empreendedor gigantesco. Eu não sei o que seria de mim sem eles, sem essas conversas diárias. Então eu comecei a olhar para eles como uma fonte de informação. De conhecimento, de tudo. Então, ao invés de ser aquele cara que queria fazer porque eu queria, e aí eu queria, né, impor uma coisa porque eu, em tese, me sentia mais fresco, né, mais né, renovado, pessoa que está chegando com mais vontade, eu fazia o contrário, eu queria sempre escutar eles. Então a gente desenvolveu dentro da empresa essa cultura de pode fazer o que você quiser fazer e vamos se escutar. E a gente tem uma regra lá na empresa que a gente não briga. A gente é uma família que nossa regra é a gente perde dinheiro, se for o caso, mas a gente não vai brigar. Caramba. E a gente está conseguindo que a terceira geração mantenha esse perfil e esse padrão de relacionamento. Então a gente tem uma relação muito interessante no sentido de troca de experiência, de cada um ter um espaço que precisa, e a gente deu muita sorte porque a gente também tem um perfil muito distinto. Isso é muito legal. Assim, eu passei por uma sucessão sem meu pai, então assim, não tinha isso, apresentar nada, eu tive que me virar ali, mas sabe o tio Luiz que soube te dar uma responsabilidade, assim, tu quer jogar esse jogo, então toma. Então isso faz com que você pense e veja valor, porque é esse conflito mesmo, de achar que sabe mais do que o outro e querer também fazer uma gestão, tipo... O que eu acho que é legal, que a gente tem visto,
Sim, o mercado vem mostrando isso e nossos amigos que são da moda e vêm assumindo a marca dos pais, ou aquela geração mais antiga que está começando a dar oportunidade para os filhos, tem uma briga do tipo, o novo acha que o velho não serve. Que o velho não serve, ou isso é antigamente, hoje em dia não é assim. E também tem o velho que diz assim, meu garoto, quem construiu isso tudo fui eu, então senta e escuta, vai fazer o beabá ali, que quem tem da empresa sou eu. E tem uma coisa interessante, o modelo de loja da Dimona, para quem não conhece a Dimona, você chega lá e as máquinas são os protagonistas, né? Uhum. A personalização é o centro da loja. É um modelo que não tem lugar nenhum do mundo. Eu já viajei para 30 países na vida e eu nunca vi um modelo de loja como a nossa. Sim. Onde você entra, tem todas as cores, vários tipos de camisa, faz na hora, faz uma, faz 50, faz 1000, faz 10 mil, encomenda, enfim. E esse modelo, claro que hoje em dia você entra na loja da Dimona, a experiência é uma experiência muito mais interessante, é muito mais confortável. A loja está muito mais preocupada ali com a valorização do produto, com as cores, né? Você tem uma coisa ali de VM, né? Do visual, do treinamento e tal. Mas o modelo de loja é deles, não é meu. Criado lá atrás. Exatamente. Então, assim, então, o Severin lá, visionário, ele criou um modelo de loja lá na década de 80 que o cara chegava e personalizava, no momento em que não existia internet, né? É verdade. Então, saber mesclar esses momentos diferentes, eu acho que é uma coisa que a gente soube fazer e sabe fazer. A gente tem lá na Blumen uma questão familiar, mas a gente tem uma regra muito clara dos papéis bem definidos. Até onde vai a autonomia ou a liberdade da tomada de decisão de determinados pontos. Né? Parte de estilo, parte de direção criativa. Eu não sei nem o que é bonito ou feio. Essa camisa tá bonita? Não sei, pergunta para a Sharon. Ela vai saber dizer. E também ela numa prova, vamos fazer uma convenção do estilo. Quanto vai gastar? Não sei. Conversa com o Michel e lá decide se o valor que vai ser utilizado pode ter uma sugestão. E uma outra coisa, a gente não briga, a gente não discorda na frente dos colaboradores. Então, a gente pode não concordar na hora, deixa passar a autonomia dela. E de noite ou em outro horário, não em casa, de preferência, acaba acontecendo, mas a gente preza que não. A gente fala, cara, acho que essa decisão não foi correta. Como é que é a definição de papéis lá de 6 sócios, né? Entre Fernanda, Léo, Luiz, hoje em dia a gente está buscando ajuda. Né? A gente acabou de fazer uma rodada de planejamento estratégico com uma consultoria externa para a gente conseguir... Porque assim, a gente entende que a gente trouxe a empresa até um patamar que é quase que o limite do que a gente sabe fazer. Então, daqui para frente... Tem que ter ajuda. A gente precisa de ajuda. A gente precisa... Para estruturar um negócio. A gente está falando de um negócio multinacional, né? Com 2 operações nos Estados Unidos hoje, Miami, Chicago, com 5 lojas no Rio, com uma fábrica em Duque de Caxias de 5 mil metros quadrados. Tendo um Brasil inteiro também para explorar. Exatamente, com muitas possibilidades e muitas oportunidades de crescimento. Então, chega uma hora em que não é mais só o vamos que vamos. Né? Pô, minha vontade de fazer, pô, eu amo a marca, vamos... Cara, não é mais isso. E mesmo a família, assim, não dá para ficar só na nossa mão. Né? A gente precisa formar novas lideranças, a gente precisa criar pessoas que tecnicamente entendem do que estão fazendo e que podem trazer e agregar. Então a gente começou agora um novo momento, que é como que a gente vai formar e habilitar novas lideranças que não sejam da família necessariamente, mas que possam nos ajudar nesses próximos 5 anos. E que é legal ver o mercado também. Eu sinto muito isso com a Blue. Eu sei, tô há 15 anos à frente da Blue Man, mas eu entendo muito de Blue Man só também. Então é bom também os olhares de fora que começa a ter ponto cego, né? Eu vejo isso muito dentro. Tem um ponto cego que a gente já não enxerga, mas tá ali. Não, e a visão do empresário que tem uma capacidade, ou uma cabeça, ou o corpo de funcionários que você tem. Uma empresa de 10 milhões é uma empresa de 100 mil é de empresa de 50 milhões é outra, empresa de 100 milhões vai ser outra, empresa de 200 milhões é outra. É utopia achar que é o mesmo empresário, e o dono mesmo, o CEO, que toca uma empresa de 50 milhões, vai ser o mesmo de uma de 150 milhões. Não é. Né? E ele precisa ou aprimorar, conhecer cada vez mais, buscar esse conhecimento, trazer pessoas boas para dentro de casa e formar os líderes que vão tocar essa empresa ou contratar no mercado. É legal ter essa visão, porque na empresa familiar, e a grande maioria do pequeno e médio que fomenta a economia brasileira é familiar. E às vezes tem essa limitação, esse teto invisível que é a cabeça do dono da empresa que não acha que não precisa dessa ajuda. Eu tenho uma visão
que o mercado dos meus amigos, quando se fala em Dimona, eles prezam muito num evento. Vou fazer a camisa de um evento para usar uma vez e vou lavar 2, 3 vezes, vou usar mais um dia, ou vai virar a camisa, vira o abadá, que ele não usa mais. E por conhecer um pouquinho mais, eu sei que não é isso, ou não vem sendo mais isso. Tem uma linha premium, tem a linha do Prima. Como é que é o desafio de vocês hoje, uma vez que eu que tenho um pouquinho mais de conhecimento sobre a marca, sei que existem, mas eu vejo que o grande mercado, as pessoas que falam de Dimona, acham que é uma camisa para um evento só. Não é mais isso, né? Esse tem sido o meu grande desafio de trabalho. Né? A estratégia hoje em dia é que a Dimona não seja vista mais como apenas a camisa promocional. A gente continua tendo a camisa promocional. Mas a Dimona é um conjunto de ferramentas para você personalizar com agilidade e preço. Só que agilidade e preço, ela está ligado a comportamentos diferentes. Né? Hoje, um corporativo, um banco que quer fazer 100 camisas para um evento corporativo, ele não quer mais uma camisa que vai durar um dia. Ele quer uma camisa que o cara vai usar o ano inteiro. Porque a marca dele sendo exposta ao longo do ano. E porque mudou mesmo o pensamento, né? Acho que a descartabilidade é uma coisa que não faz mais sentido, né? Então, os comportamentos mudaram muito. Antigamente, a Coca-Cola ia na Dimona, comprava 10 mil camisas e distribuía na rua. Caramba. O Banco do Brasil, você ia num jogo de vôlei, todo mundo de amarelo. Era de vocês? É de vocês? Às vezes era. Né? Então, assim, isso não existe mais. Esse marketing do produto de massa, isso não existe mais, né? Isso é uma coisa que dos últimos 15 anos para cá não existe mais e foi mudando, mas ao mesmo tempo foi criando a cultura do influenciador, a cultura dos nichos, de você trabalhar os nichos de comportamento e tudo. E a gente entendeu que para a gente atender todos os clientes do jeito que a gente atende hoje, e eu estou falando de todos os clientes mesmo. Estou falando da vovó que chega na loja para fazer a lembrancinha da festa do neto de 2 anos. A gente fez, eu estou falando da mãe do traficante que tomou um tiro na favela e que vai ter um enterro e ela vai lá fazer a camisa. É sério, acontece. Sim, imagina. Sim, com certeza. E estou falando dos Jogos Olímpicos do Rio, de fazer 1 milhão de camisas para vender nos pontos oficiais dos Jogos, ou no Rock in Rio, que a gente faz produtos oficiais como fornecedor desde 2011, ou nos festivais todos. Hoje tudo que é grande evento hoje, a gente geralmente está por trás na parte de fornecimento, justamente porque a gente tem essa velocidade. E desde o staff, para vestir todo mundo, até o produto oficial, que é o produto que o cara na ponta vai pagar R$200. Sim. O cliente final lá vai pagar caro na camiseta. Então não é uma camisa mais promocional, pelo contrário. Então a gente investiu muito em linhas de produto. Hoje você chega na Dimona, você tem mais de 10 linhas diferentes de camiseta. Você tem a mais barata ainda, porque continua sendo uma necessidade eventual. Mas você tem uma linha Pima, você tem uma linha Prime, tem uma linha estonada, tem uma linha oversize. A gente tem linha de moletom, linha de polo premium. A gente tem uma série de linhas hoje que justamente contempla qualidade. Né? E é um novo direcional nosso esse. Hoje, a nossa linha Classic, que durante 30 anos foi a linha mais vendida, não é mais. Sério? Não é mais a 01? Não é mais. Porque também a personalização assim permite que você falou, trabalhar com influenciador, gerar como white label para outras coisas, e você quer qualidade, senão vou botar lá, vender que nem vocês estão fazendo tipo nos Estados Unidos, e se não entregar a qualidade, o cliente hoje também está mais exigente. Eu queria só voltar para terminar num ponto do maquinário, porque a gente fechar esse ponto que eu acho que é muito relevante. A capacidade produtiva veio através daquele investimento que você estava comentando, né? De trazer uma máquina de Highlands de última tecnologia para dentro de Caxias para fazer um produto premium, ou enfim, com mais agilidade. De onde veio esse olhar? É mais seu? Você cuida da área da produção ou desse investimento? Dentro da Dimona, tanto o Luiz como o Igor, eles sempre tiveram muita coisa. O Igor é engenheiro e o Luiz é um cara... Sempre foi um cara muito à frente nessa parte de maquinário. Ele sempre foi muito curioso, vai nas feiras, a gente vai para feira em Los Angeles, vai para feira na Europa. Tudo que é feira de maquinário a gente vai. A gente sempre esteve na vanguarda e a gente sempre foi uma marca que... Geralmente a gente traz para o Brasil maquinários de estamparia 5, 6 ou 8 anos antes que os concorrentes. Que depois os concorrentes vão começar a utilizar. O caso da DTG, né, que foi um maquinário de estamparia digital, a gente trouxe a primeira máquina para o Brasil em 2010. Caraca.
E hoje está na moda essa máquina, em 2024. Né? Então, assim, a gente trouxe em 2010, não tinha nem representação no Brasil. O Luiz foi a Tel Aviv, diretamente lá na fábrica. Era uma tecnologia que eles inventaram que imprimia direto na camiseta, sem limite de cores. Tem vídeo disso no Instagram de vocês? Tem. Cara, isso vale. Você que está olhando aqui, pode ir lá conhecer. conhecer. No YouTube também, Silk Digital, que a gente chama. E essa máquina, ela imprime uma camisa diferente da outra, então você não precisa fazer mínimo. Antigamente você tinha que fazer o mínimo de 30, 50. Essa imprime uma aqui. Tela, exatamente. Ainda tem lá as telas? Tem. Eu vi. No... O nosso diferencial é esse. Não existe hoje uma técnica que resolve tudo. Então você tem que ter um conjunto de técnicas. A gente tem esse conjunto para ser... Independente do tipo de arte que você está criando, que você está trazendo para a gente tem que ter a solução. A solução, o diagnóstico e a melhor técnica possível, com o melhor preço possível. E esse é o nosso compromisso. E você falou que o grande desafio seu desafio hoje é mostrar para o público final, o B2C, e também o B2B, né? Entendendo que ele vai procurar uma qualidade diferente, que a Dimona tem as suas linhas premium, mais de 10 tipos, né? Só de malharia, fora caneca, almofada e outras linhas de produtos. Como é que vocês utilizam a estratégia de marketing? É influenciador? Existe hoje as campanhas dos lugares icônicos do Rio de Janeiro, do Brasil. Como é que vocês entendem que essa mensagem do produto premium, ou que a Dimona é muito mais do que só aquela camisa de um evento, vai conseguir ser passada para esse cliente final? Tem várias frentes, né? A gente precisa mostrar isso de várias formas. Uma delas é o projeto Trama, que é um projeto que a gente escolhe lugares que a gente considera emblemáticos da cidade e a gente cria linhas de produtos para esses lugares. É muito gostoso esse projeto. É um projeto que a gente faz uma imersão. O primeiro que a gente fez foi o Galeto Sats, aqui no Rio, que é um lugar super tradicional, um lugar também centenário, da boemia carioca. A gente fez uma imersão, a gente criou estampas, fez um evento, enviamos para vários influenciadores, clientes tradicionais dos lugares e tal. E foi com camisa Pima que a gente fez, foi super legal. Com várias estampas sobre o Galeto Sats. Várias estampas desenvolvidas baseado nessa imersão que a gente fez, conversando com fundadores e tal. Tinha venda dessa camisa? Tinha venda. É um produto vendido hoje, se eu for no Sats hoje eu consigo encontrar um produto. E se eu entrar no site da Dimona, eventualmente pode ser que A gente tem dentro da Dimona uma parte de collabs, que é a parte do Trama. E a gente acabou de lançar também o Soga. O Soga é um quiosque super badalado aqui em São Conrado, que tem muito a ver com lifestyle, muito a ver com uma nova maneira das pessoas enxergarem a praia e viverem a praia do Rio. Essa coisa do quiosque é uma coisa nova pra gente, né? Relativamente nova. E o Soga, ele traz uma coisa meio que tem lá fora, meio australiano, assim, uma coisa meio de você curtir um beach club, né? De você ter na praia um ponto de apoio, com comida, com bons drinks, música, cultura, pessoas, azaração, tudo isso. Eu acho isso uma boa forma, porque eu vejo isso muito lá fora, assim, que a gente tava até falando, você vai... foi agora para Paris, estava na Samaritana, e tem a camisa de lá. Então é legal porque você pega aquela comunidade. Exatamente. Então, mais do que você botar um influenciador só falando da sua malha, é você entrar naquela comunidade. Então, aquilo dá meio que um alvará, sabe? Você vai conseguindo marcar os territórios, porque eu vejo que é o desafio, criar a sua comunidade, principalmente com uma marca tantas possibilidades dentro dela. Então, fazer essas collabs faz todo sentido. E as comunidades, elas são muito fortes. Né? É muito mais fácil você trabalhar com nichos que têm uma relação emocional com o lugar, que automaticamente, quando vem a Dimona e apoia esse lugar, a relação emocional ela passa a ser com a Dimona também. Né? Porque é uma marca que abraçou o lugar que a gente frequenta. O lugar que a gente passa os domingos com os nossos amigos. E que quer vestir essa camisa, né? Exatamente. E quando eu perguntei para você se existia no site da Dimona, me veio um pensamento do seguinte: você tem uma prateleira infinita, você não tem estoque. Não. A gente vive o varejo, é isso, a empresa de moda ela não quebra por não vender, ela quebra por fluxo de caixa. E muito desse fluxo de caixa é empenhado em estoque, né? Capital de giro, enfim, financiamento, lead time produção, lead time de recebimento e estoque. Então vocês acabam resolvendo uma das principais dores do varejo, que é a questão do estoque. Então você tem uma prateleira infinita. Você pode ter N coleções digitais no e-commerce e produz conforme a venda acontecer. Esse é o nosso modelo de negócio, né? A gente criou, hoje em dia, print on demand, né, que é o nome disso.
A gente brinca muito que esse nome surgiu nos últimos 10 anos, mas que a gente faz print on demand desde a época lá que o cara chegava na lojinha e falava, exatamente, pô, eu que preciso de 50 camisas pro churrasco de amanhã, a gente ia lá, corria, fazia, entregava. Print on demand. Print on demand, mas hoje em dia... Né, era press on demand, né? Era um print. Hoje em dia virou uma coisa assim, a tendência mundial, mas muito engraçado conversar. Hiperpersonalização. Exato. Tendência então, mundial, assim, mas pra gente é uma coisa antiga, e a gente começou a fazer print on demand sem nem saber que esse nome existia. Mas, basicamente, hoje, a gente consegue fazer tudo sob demanda. Porque a gente entendeu que no Brasil, e eu posso falar um pouco da diferença para os Estados Unidos, no Brasil, para ser on demand, você tem que ter o controle e a velocidade de produção, não só da estampa, mas do produto, da camiseta. Foi aí que em 2018, foi a segunda etapa, né? Eu falei do consultor que botou a gente no galpão em Caxias e tal. E a segunda etapa da nossa virada foi quando a gente falou, olha, não dá mais pra gente comprar camisa pronta, a gente precisa fabricar. Pelo custo? Porque pelo controle, até é muito mais barato você estocar o tecido antes de cortar e cortar conforme a venda do que a camisa cortada numa grade prévia, né? É uma história até engraçada, para quem gosta dos bastidores. A gente tinha um fornecedor de muitos anos. Um fornecedor que a gente herdou praticamente, né? Que trabalhou com a gente durante mais de 30 anos. Trabalhou muito com a gente, super parceiro e tal. A gente forneceu durante muito tempo pra gente. E ele também teve uma transição, os filhos entraram no negócio, também teve uma mudança do lado dele lá. E na nossa visão, humildemente falando, eu acho que a família não entendeu muito como é que o negócio estava configurado. E aí uma vez eu fui com o Igor visitar esse fornecedor e estava tendo uma feira de máquina nesse mesmo final de semana lá no Sul. E a gente foi recebido lá, mas ele queria mudar a política, queria que a gente garantisse. A gente estava organizando, foi na época do consultor, a gente estava organizando o estoque, então nosso volume de compra estava caindo, porque a gente começou a achar as camisas que a gente tinha lá desorganizada, né? E ele começou a querer exigir da gente mínimo de compra mensal para não mexer no preço. Aí eu sentei com o Igor e falei, pô, mas se a gente vai garantir mínimo para ele, se a gente vai segurar o risco dele, por que a gente não segura o nosso risco, né? E aí a gente desmarcou a reunião com o fornecedor e foi pra feira de máquina e compramos uma máquina. O Luiz estava em Cuba, num cruzeiro. A gente ligou para ele de vídeo. Eu nunca vou esquecer esse dia. O Igor começou a fazer o plano da fábrica. A gente chegou no hotel depois de passar um dia inteiro na feira de máquina, devia ser 11 horas da noite. Eu fui dormir por volta de meia-noite. Eu acordei 6h30 da manhã. Ele estava sentado na mesma posição. Pô, mexendo, cruzando a máquina. Com a planilha pronta. Eu nunca vou esquecer disso. Ele é maluco. Aí eu acordei assim e falei... Você não dormiu? O que está acontecendo? Ele falou, cara... Aí ele olhou para mim e falou, cara, faz muito sentido fabricar. Eu abri o olho e ele falou isso. Faz muito sentido fabricar. E aí a gente comprou a máquina, a fábrica, uma semana depois, pro WhatsApp. Essa coisa de empresa familiar... Tem uma agilidade. A gente herdou o crédito. É? As pessoas esquecem disso também. Verdade. Né? Porque uma coisa é você começar a empreender do zero no Brasil. Outra coisa é você mandar um WhatsApp lá pro representante lá da Silmac, lá das máquinas, e falar, manda uma fábrica pra gente fazer X mil peças por dia. E o cara mandar. Sem assinar nada, né? Parcela em 40 vezes e manda. E ele mandou mesmo. E a gente montou a fábrica, e hoje a fábrica, ela permite que a gente consiga equalizar o que a gente fabrica, o que a gente estampa diariamente. Mudou o negócio. O fluxo... Onde é essa fábrica? É em Duque de Caxias. É lá mesmo. É tudo no mesmo complexo. Eu lembro de ter visitado isso. Pensei que era alguma questão, algum braço no sul. Não, é aqui mesmo, aqui no Rio. E chamaram a gente de louco quando a gente disse que ia costurar no Rio. Eu lembro que as costureiras, quando a gente foi fazer a contratação... As máquinas eram tão modernas que elas não sabiam mexer. Não sabiam mexer ainda. Porque não tinha esse tipo de maquinário no Rio. São quantas costureiras hoje lá? 50 costureiras. Não, e tem uma questão também. Preciso de mais M e G do que P. Tem uma questão de grade. Vai fazer um evento específico. Só camisa M, só camisa G. Começa a furar grade. Tem uns eventos específicos, por exemplo, Carnaval. Sapucaí. Tem os camarotes, né? Você tem que fazer sublimação. Aquela camisa toda estampada e tem que aplicar um glitter, por exemplo. Aí você tem que cortar, imprimir o papel, sublimar
fechar, depois de fechado, aplicar o GLI. Então são várias fases. Se você tem uma parte do processo em cada lugar diferente, você não entrega. Porque o carnaval é desorganizado, o carnaval vem em cima da hora. Sim. O carnaval vem... eu não sei como é que aquilo dá certo, na verdade. É carioca. É de carioca para carioca. É assim, às vezes vem pedido de camarote, tô falando de pedido de 20 mil camisas, 25 mil camisas. Um mês antes. 3 semanas antes. E se vira pra fazer. Então, assim, se eu não tiver essa estrutura dessa maneira, eu não consigo pegar esses pedidos. Então a gente se organizou para fazer um on-demand completo. Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem o nosso modelo lá. Podemos falar um pouquinho dos Estados Unidos? Como é que a gente entra, né, nos Estados Unidos? Que é uma iniciativa desde final de 20, início de 21, durante pandemia, na verdade, pós-pandemia. Como é que vocês caíram nos Estados Unidos? E aí, entrando no médio dos Estados Unidos, o mercado americano é muito diferente, muito mais evoluído que o brasileiro. E a gente pode entrar nessa seara. Em 2020 teve a pandemia, aquela história do digital explodir, né? Todo mundo indo para online. A gente tinha empresas americanas, clientes americanos, que usavam a Dimona no Brasil para estampar aqui e entregar para o cliente final aqui. Então o cara tinha um e-commerce, que ele vendia no mundo inteiro, aí ele apontava para o mercado brasileiro, o que vendia no Brasil caía para produzir. Vocês. E a gente imprimia e entregava direto para o cliente final. Ele nem abria empresa no Brasil, nem precisava. A gente dava essa solução para ele, né? O braço logístico de vocês é bem importante também, né? Tem Sim. isso, expedição de produto. Tá tudo integrado via API, via sistema, tudo isso. Quando veio a pandemia, esses clientes lá de fora ligaram para a gente e falaram, gente, eu não estou conseguindo empresa para imprimir aqui, as filas estão gigantescas, porque todas as marcas foram para o digital e todo mundo foi para on-demand, 100%. E aí eles falaram, vocês não querem abrir aqui para imprimir para a gente aqui? Pegar maquinário e tal. E aí, na época o Igor estava à frente disso. E ele falou, por que não? De repente sim. Aí a gente foi na empresa de máquina, compramos... Lá nos Estados Unidos? Ou aqui no Brasil? A empresa israelense, mas com representação nos Estados Unidos. Tá. Montamos uma operação em Miami. O Igor, que é quem foi lá, que é ele que desenvolveu o nosso software de integração, de impressão, tudo isso. Ele tinha que ficar 15 dias no México para fazer a quarentena. E ele desenvolveu o software... Em 15 dias. No hotel. Esse Igor é o mesmo que eu falei que eu tava... Que cruzou as planilhas todas de madrugada. Ele ficou 15 dias... É o mesmo cara. Ele ficou 15 dias no México, no hotel. Ele tinha um filho recém-nascido aqui no Rio. Toda vez que eu venho em podcast, eu agradeço a Tamar, que é a esposa dele. Até hoje, Tamar, obrigado. Qual câmera que eu posso ali, ó, tua câmera é essa aqui. Tamar, obrigado. Tamar é maravilhosa. Tava com um filho recém-nascido e ela topou dele embarcar nesse desafio. Não foi fácil. No meio da pandemia, várias incertezas. A gente olha de trás para frente, é uma loucura mesmo, né? Questão sanitária, questão de saúde, né? Não tinha vacina ainda. Enfim, a gente realmente botou o negócio na frente de tudo, né? E aí ele abriu em Miami com o objetivo de integrar esses e-commerces lá de fora e a gente poder imprimir para eles. Acabou que essa empresa que levou a gente para lá quebrou. Caramba. E por muita sorte, a gente conseguiu uma empresa muito maior. Caiu para cima. Caiu para cima. Que entrou e conectou com a gente e a gente começou, então, a fazer um trabalho nos Estados Unidos de integração. Lá é totalmente dropshipping. Então, como é que é o modelo? Ainda não é mais Miami. Miami e Chicago. É Miami e Chicago. A gente abriu Chicago em 2022. Modelo de negócio, maquinário todo próprio, vocês recebem, vocês são plugados em marketplaces ou em sites de creators dos Estados Unidos inteiro, que fazem toda a parte da venda. E o dropshipping acontece quando esse produto vendido cai no seu CD para produzir essa camisa. Isso. E a operação logística distribuir para os Estados Unidos inteiro. Tem plataformas lojistas que estão conectadas nessa plataforma, essas plataformas estão conectadas na gente. Sim. Então hoje a gente tem mais de 20 mil lojas online conectadas via plataformas parceiras na Dimona. Existe um hub onde você anuncia que você pode ser esse parceiro? Existem algumas plataformas lá e a gente tem um rating, uma nota. Tá. De prazo, qualidade. Prazo, qualidade. Review de cliente, deve ter todas as métricas. E a gente achou que a gente ia para os Estados Unidos disputar, tipo a Série B, que a gente ia brigar ali nos... Cara, é o contrário. A gente tá lá, tipo, nosso rating é um dos melhores do país. Que maneiro.
A gente entendeu que o empreendedor brasileiro, ele tem muito diferencial. Muito diferencial. Esquece, cara, a gente dá aula. Então a gente chegou lá, assim, aquela coisa meio de, né, de achando que a gente é... Síndrome de vira-lata. A gente achou que a gente ia chegar Brasileiro lá... é bom nisso. E que as outras estamparias iam ser mega modernas, mega tecnológicas. Ao contrário. Hoje, ninguém tem a tecnologia que a gente tem, sistemicamente falando. Só pra você entender. Eu não fabrico camisa nos Estados Unidos. Porque lá a indústria é tão madura. Você tem... A questão da malharia, né? A camiseta mesmo. Você tem hoje lá marcas tão estabelecidas no mercado. Você tem Gildan, você tem Fruit of the Loom, você tem... Sim. American Apparel. A gente adora aquela Goodfellow. Lá tem muitas, assim, são muito estabelecidas. E se você vai na fábrica desses caras, tô falando de fábricas com 300 milhões de peças em estoque. Eu ia falar isso. Então, assim, a gente falou, não, a gente não vai concorrer aqui, a gente vai concorrer na prestação de serviço. Então, o nosso software lá, ele está conectado direto com os distribuidores. Então, quando a gente recebe os pedidos dessas lojas, o nosso sistema já manda para os distribuidores. Em 12 horas eu recebo no meu warehouse as camisas na ordem. Então, a rosa P, a laranja M. 12 horas. Em 12 horas. Você encomendou 10 mil camisas, em 12 horas ela chegou no teu CD. Hoje a gente está processando diariamente nos Estados Unidos em torno de 4 mil camisas por dia. Todos os dias. Então, E aí... Cara, mas o sistema foi um grande... É, o grande diferencial. grande diferencial. Foi. Entre, a grosso modo, da forma leiga, eu criei Sharon criou uma camisa com a cara dos nossos filhos. Top camisa. Eu comprei hoje, na segunda-feira. Chega o pedido para você. Você consolida esse pedido ao longo do dia, final do dia você expede uma ordem de compra para malharia, para distribuidor. Em 12 horas ela te entrega, ou seja, no mesmo dia, no final do dia, tá chegando no teu CD. Bota D mais um, vamos botar D mais um. Então isso é na terça, você fez o pedido, quarta ela chega. Na tua ordem de produção, você imprime isso em um dia também? No mesmo dia que chega? O meu objetivo é despachar em 3 dias úteis, uma peça sob demanda. 3 dias eu recebi o pedido e... Um pedido, ela chega para você, você imprime nela e no dia seguinte você entrega. Faz então, controle de qualidade. Dias é o timing que você consegue atender esse SLA lá. Consigo. E na Black Friday, que é um período que a gente... E aí, o que a gente entendeu também nos Estados Unidos? Isso já em 21, 22 começa a maturar a operação em cima disso. A gente abre 20, batendo cabeça em 20, né? A gente fica brincando porque esse ano agora Black Friday, a gente... Tava até te falando nos bastidores isso. A empresa do Brasil tem 57 anos. Nos Estados Unidos está completando 4. Em novembro agora, mês passado, em novembro de 24, a gente fez o mesmo volume de peças nos Estados Unidos que no Brasil. É muito surreal. É um mercado muito... E lá a gente é pequeno. Sim. E aqui a gente é grande. Né? Então tem essa disparidade, muita disparidade de oportunidade. Não é só isso, assim. É chato falar porque parece que o Brasil é ruim de empreender. Não é ruim de empreender. Não. Mas assim, é matemática. Você compra uma máquina lá que você não tem taxa de importação. Aqui você tem praticamente 100%. 100%. Então você não tem taxa de importação. Você não tem diferença de câmbio. Aqui a gente tem de 1 para 6,20 hoje, né? 6,20. Não sei como é que vai estar quando o pessoal assistir aí, mas... Não vai estar muito diferente. Não, Tomara que esteja parecido ou... Melhor. Então você tem a diferença de câmbio. E você tem a diferença de mercado. De capacidade de compra. Lá é um mercado de 350 milhões de pessoas, já que é um mercado que o Brasil tem 220 milhões de pessoas. 220 do qual... Mas consumidor mesmo são 60, né? Então, assim, realmente o payback de uma operação é muito diferente. É muito surreal. E lá você não tem a nota fiscal intermediária. É papo meio chato, que é papo meio... papo BWA. Não, mas é bem maneiro. É bom. Meio burocrata, assim. Mas, cara, aqui... toda a cadeia tem nota fiscal. Sim. Lá não tem. Quem inviabiliza. Mas o próprio negócio vai viabilizando. Por isso que eu falo assim, às vezes é um detalhe que lá é tax no final da operação e lá é tax no final do ano. Se a empresa der lucro, você paga imposto. Se a empresa não der lucro, você não paga imposto. E aí que é o pulo do gato. Porque as empresas lá, elas, na maioria das vezes, que você chega no final do ano, sei lá, tá sobrando $1 milhão. Você paga 35% de imposto ou você compra uma máquina? Ou você reinveste. Ou você abre uma outra operação. Ou você abre uma franquia. Por isso que você chega lá, tem franquia de 3 mil lojas. Tem. 30 mil lojas. Porque o cara fala, pô, ou eu perco o imposto... Ou vou reinvestir. Ou vou reinvestir e gera emprego e movimenta a economia. E o negócio fica com aquela potência que eles são. E são mesmo, tá? E são mesmo, assim, não... Ah, mas pô,
tudo bem, o Brasil é maravilhoso em vários aspectos. Eu poderia ter ido morar lá e preferi ficar aqui. Então, assim, não é que eu estou falando isso desvalorizando o nosso país, não. Mas, realmente, a gente tem muito que aprender nesse sentido. Assim, é um negócio que é feito para dar certo, para o consumo movimentar e gerar oportunidade. Gerar economia. Isso acaba gerando, no final do dia, um poder para quem detém a mão de obra, porque a economia é tão aquecida, o que segura o funcionário não é a lei trabalhista, é o salário alto. Ou você paga o cara bem pago, ou o cara vai atravessar a rua e vai trabalhar do outro lado da rua, porque ele vai ter emprego. Então, é o contrário. Quem tem o poder lá não é o empregador, é o empregado. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei lá, que eu precisava orientar. No início, a gente cuidava muito do operacional lá, porque não tinha diretor, não tinha um gerente de operação. E a gente estava fazendo, abrindo pandemia, entregando e aprendendo o sistema, loucura, assim. E aí eu cheguei lá, pedi ajuda para um cara americano que estava trabalhando com a gente. Fiquei 45 minutos explicando para ele como que eu acreditava que ele tinha que fazer a organização do inventário. Depois de 45 minutos que eu expliquei para ele, ele olhou para minha cara e falou: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. E aí o Igor olhou para mim e riu e falou, bem-vindo à América. Quem manda é ele, na verdade, porque eu preciso dele. Né? Então, assim... Então, como é que você quer fazer? Como é que você acha melhor que a gente faça aqui? Veja bem, né? Me conta aí. Mas tudo bem, acho que o Brasil tem essa cultura do dropshipping? Dessa forma? Tá se criando muito uma cultura... Porque assim, isso é muito maneiro para pessoas que querem começar a empreender, mas ainda não consigo ver isso tão enraizado como ela. A gente tem uma plataforma parceira chamada Montink, que é a plataforma conectada com a gente aqui no Brasil. Você cria uma loja em 5 minutos. Você paga um plano mensal, você quer criar a camisa dos teus filhos, você cria lá a tua loja em 3 minutos. Ou então uma coisa mais fácil, sei lá, a turma da escola dos filhos de vocês quer fazer uma camiseta para um evento que vai ter no domingo, um churrasco. Ao invés de cada um dar um tamanho, cara, cria um link lá, cada um vai lá, compra a sua, põe o endereço de casa e recebe em casa. Em 3 minutos você tem um link de venda. Com produto, sobe a estampa. Qual o nome da? Montink. Montink, maneiro. Então, tem um ecossistema muito poderoso que está evoluindo nesse lugar do dropshipping aqui e que está avançando, sim. Hoje a Montink é um cliente muito relevante para a gente. Um parceiro muito forte, a gente tem uma estrutura quase societária, e a gente acredita muito que vai desenvolver muito mais ainda. E não é só isso, né? É um pequeno influenciador. É uma soma de pequenos movimentos. Tá crescendo. Mas... eu entraria nesse mérito, né? A gente vive hoje uma economia de DNVB, de creators, né? Eu tive acesso a um dado do IBGE. No ano passado, 20 milhões de brasileiros se disseram influenciadores digitais. 20 milhões de brasileiros. 10% da população brasileira se considera, via censo, influenciador digital. E cai muito nessa era de creators e, enfim, de influência. Eu acredito muito que o Brasil esteja caminhando para isso. Como é que você vê o mercado brasileiro, a maturidade desse mercado brasileiro, quanto a o cara ter a própria marca dele, querer ter a marca dele, ou querer, enfim, fazer as camisas e montar uma loja própria para revender, versus também o mercado americano e essa consolidação que já existe lá. E pode ser, talvez, uma tendência do caminho. Muita coisa que acontece lá a gente acaba espelhando com alguma demora. Mas você imagina que seja isso também? Eu acho que... Eu vou dar alguns exemplos práticos, tá? Eu acho que nos Estados Unidos, você vai... Qualquer café da esquina, qualquer buraco que você vai nos Estados Unidos, tem uma lojinha lá no canto com produtos escrito lá, tipo... Cafeteria tal. Cafeteria tal. As pessoas têm um comportamento de consumo de t-shirts lá que é surreal. Né? Você, por exemplo, a gente acabou de passar pelas eleições americanas. O que a gente vendeu de camiseta, das lojas criando camiseta de um e de outro, assim, zilhares. As pessoas usam, tudo lá vira motivo de camiseta. A estampa lá é... O time de beisebol ganha no domingo, na segunda-feira o cara vai trabalhar com um placar estampado na camiseta. É real. Eu acho que a gente está começando por aí. A gente está indo por um caminho... quando eu era criança, você ia você ia para um parque desse da Disney, você entrava naquelas lojas, era uma coisa de outro mundo. Já não é mais pra gente. No Brasil já tem essa coisa do merch, né, muito forte. Verdade. Então, por exemplo, no Brasil hoje,
A Dimona é fornecedora de vários eventos, artistas de arte / cultura, que tem produto oficial. Por exemplo, a gente fez esse ano Frida Kahlo, Banksy, Leonardo da Vinci. Teve loja de exposição da NASA aqui no Brasil. Vocês faziam toda a parte da comercialização. Toda a parte de merch, de produtos, a gente fornecia. Mas nesse caso é assim, eles compram, você coloca na loja, não é nada print on demand. É um demand que eu vou repondo durante o evento, a venda né? acontece. O Rock in Rio é um ótimo exemplo disso. O Rock in Rio a gente faz uma entrega inicial e o festival ele tem 2 semanas, né? E na segunda semana, geralmente, a gente faz entrega diária. Ah, tá. A gente vai repondo o que eles vão vendendo no dia anterior. No caso do Rock in Rio em específico, é uma camisa onde o Rock in Rio, modelo comercial, enfim, compra para ter um produto oficial dele lá. O Eu Fui, de 2023, é a Dimona que produz. A gente produz. A etiqueta vem escrito Dimona atrás? Nesse caso, escrito não. Rock in Rio. Rock in Rio. Aqui dentro vem porque tem que vir, mas... na composição e na... Porque isso também atrelaria mais valor à marca. Mas o nosso posicionamento não é esse. Nosso não posicionamento é você cria, a gente estampa. Lugar, nosso slogan é você cria, a gente estampa. O nosso protagonista é a arte do cliente, não a minha marca. A minha marca é a ferramenta. Uhum. A gente está ali para entregar rápido, com qualidade, num preço legal. E com o tempo de internet, que é isso, tipo, o que eu vejo hoje é esse meme que tá virando camisa, é aquela arte que tava com as pessoas, começa a fazer dos filhos. Isso é personalização que eu vejo eu recebendo, tipo, patrocinado para fazer, e provavelmente são vocês que fazem, inclusive. Tem muita loja conectada com a gente. Loja conectada. É isso. A gente tem visto muito essa cultura realmente desse produto mais rápido. Como você falou, o beisebol ganha, no dia seguinte o cara tá. A gente teve exemplos hoje, time de futebol campeões, e na semana seguinte já se tem a venda e entregando esse produto. E o tema dropshipping, né, para quem vive no digital, ele tem vários olhares. Tem um olhar ruim do dropshipping, a questão tributária, a questão da devolução desse produto, que é sempre uma dor de cabeça. Mas o melhor do dropshipping se você é bom em vender, vai vender e deixa que a gente cuide de todo o resto. Né? É um pouco do que a gente fala sobre os influenciadores que se aventuram a ter marcas de moda praia. Cara, cria uma coleção comigo. Deixa eu ser, nem que seja o seu white label para isso. Produz comigo do que você vai entender de malha, de produto, de logística, de saque, de devolução. É outra seara. Eu acho que criou-se uma doença no Brasil que foi essas lições. Vocês começaram falando isso no podcast. Essas lições de como empreender em 10 passos. É isso. Então as pessoas começaram a achar, eu vou criar uma estampa, eu vou ficar rico, eu vou vender, eu vou não sei o quê, eu vou ter uma marca. Eu vou ter uma marca. Então todo mundo quer ter uma marca. Amigo, ter uma marca não é assim, não. Deixa eu te contar um negócio. Ter uma marca, você minimamente precisa ter alguns atributos e algumas características e alguma capacidade de investimento. Então, assim, uma coisa você tem um influenciador que tem muita audiência. Então, esse cara, se ele for criativo, ele vai botar um produto para vender e, organicamente, a audiência dele vai comprar alguma coisa. E aí, quando você mistura vários desses caras, você não dá um volume que a gente precisa. Você junta um influenciador aqui, outro ali. Outro ali. Sim. Agora, tem muita gente que não é influenciador. Tem muita gente que não tem audiência, mas que sonha em ser empreendedor. No Brasil, ser empreendedor é um sonho das pessoas. Só que elas foram alimentadas a acreditar que elas vão empreender e vão rapidamente dar resultado. Então, elas querem construir uma marca, elas constroem lá estampas e elas não têm um mínimo de projeto. Então, eu acho que o problema do dropshipping maior foi essa falácia de que todo mundo pode ter uma marca de roupa e ser bem sucedido. E ter liberdade, sem sair de casa, trabalhe 3 horas por mês e vai dar tudo certo. E eu gosto de e olha que eu vendo dropshipping, eu vendo conexão, eu sou a fábrica, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, eu não tô atrás de cliente do dropshipping, eu tô atrás de parceiro, porque se o cara não entender que para ele vender eu tenho que ter estoque, eu tenho que ter costureira, eu tenho que ter máquina, eu tenho que ter... Isso me gera custo. Tinta, luz, logística, eu não tô brincando ali, eu tô pagando o salário da costureira, todo mundo bonitinho, registradinho, legalzinho, bonitinho, com alimentação, tudo direitinho. Eu tenho... Você foi lá ver, né? Sim. Eu tenho uma indústria aqui, cara, que tem... É maneiríssimo. Aluguel, que tem, cara, custo alto, de tudo, né? Tudo, então, assim, não é... eu vou abrir uma máquina, o cara me exige uma porrada de coisa e o cara não vende nada. Então, calma aí, você tem capacidade de vender? Porque se você não vender, não adianta, eu não quero um cliente que não vende.
Então a gente começou a entender que mesmo no dropshipping, a gente precisa ter um mínimo de curadoria dos projetos que a gente vai integralizar. E quando não tem curadoria, tem que ir numa plataforma como a Montink, que você vai lá, cria, paga para eles, aí você vai pagar uma mensalidade para eles fazerem o teu atendimento. É diferente de você plugar na Dimona, direto na Dimona, ter 50 mil exigências e não vender. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta lá atrás, eu acho que tá amadurecendo essa coisa do dropshipping no Brasil. Eu acho que esse nome, em algum momento, vai mudar, que eu concordo com você, está muito associado a produtos que vem da China, que vem de fora. Eu acho que é uma coisa que vai mudar, mas acho que é o print on demand mesmo, é você criar a cultura e o raciocínio de você vender um produto sem precisar necessariamente botar dinheiro na frente. É porque o que eu sinto, assim, pensando no varejo e pegando o calendário da moda, o que eu sinto nessas oportunidades é a velocidade que tá rolando agora. Porque não adianta, eu tô fazendo verão 27. Até eu botar isso na minha coleção, aí acaba que eu fico mais engessada, assim, de comunicar a moda, mas você perde aquela crocância do varejo, que é o que tá acontecendo agora. E que é onde que esses sites conseguem pegar o que tá hypado e fazer. Tem pra tudo. Tem esse viés, tem o viés do canal da multimarca hoje, por exemplo, a multimarca, ela que sofreu muito nos últimos anos em relação não só à pandemia ficar fechado, a imposição das marcas. Houve uma consolidação de marcas de moda no Brasil através de um grande grupo que acaba tendo negociações diferentes quando você compra dentro do grupo e te espreme de outras maneiras. E a gente vive hoje uma coleção que a gente vende em março, abril, que a gente vai entregar em julho, agosto, setembro. E se tiver um alto giro, a gente não consegue repor porque esse produto já está comprado, estocado há muito tempo. Então, existe esse viés também dessa entrega muito mais on time, que não é o pronto entrega só pura e simples, porque senão a gente está estocado de produto e tem que entregar, então a gente se ferra em prol da multimarca. Mas é uma discussão muito, muito válida, ainda mais no cenário que a gente vive. A gente sempre traz um desafio que você tenha passado, a empresa vivenciou, a gente brinca que aprender com nossos erros é bom, aprender com os erros dos outros é muito mais barato, que você tenha aprendido na marra, que você falou, cara, ali a gente apanhou, ali eu fiquei sem dormir, e se eu olhasse para trás hoje eu faria diferente, ou alguma coisa que você fala, cara... Tenho vários. Traz umas duas então, 2 ou 3 aí. Pode ser um para quem esteja vivenciando um momento difícil e outro que alguém que esteja começando e precisa escutar esse conselho aí. Tem uma história engraçada. Em 2013, teve um evento chamado Jornada Mundial da Juventude. Sim, claro. JMJ, Rio 2013. Foi um evento que o Papa veio para o Brasil e nós éramos licenciados para produzir os produtos da jornada, e a gente tem um grande cliente que era quem tinha o direito de vender os produtos nas lojas. Eles montavam as lojas oficiais. E aí eles sentaram com a gente, com essa coisa, como é que a gente repõe durante o evento. E tal. E aí, na época, eu lembro até quando a gente licenciou, era o Papa alemão. E no meio do caminho virou o Papa argentino, Francisco. E na época, foi bem na transição, foi um boom, assim. O evento, ele era um evento quase que desimportante, que ninguém estava falando, e de repente virou a primeira viagem internacional do novo Papa. Virou um negócio... gigante. E na época, o briefing que a gente tinha era: a gente precisa de ajuda para criar venda de ambulantes credenciados do evento para vender em Copacabana, com credenciamento da prefeitura, para vender produtos oficiais. Tranquilo, desafio tranquilo. Para virar um... Estou falando de Rio de Janeiro, Copacabana. Beleza. Aí teve um gênio lá, que não vou nem citar o nome, um gênio da lâmpada, que falou assim: tem um produto que é maravilhoso, que é uma caixinha de papelão, que você monta ela, a gente estampa com a logo do evento, você monta ela vira um banco para as pessoas sentarem. Porque o Papa passava na praia de Copacabana, e as pessoas ficavam o dia inteiro esperando o Papa passar, para ver ele passar. Cara, quando a gente recebeu os banquinhos, eram 2 carretas no meio da praia de Copacabana, que ninguém se preocupou em organizar como é que ia ser a logística de venda disso, com ambulantes, com 2 carretas de banco. Vendia camiseta, vendia outros produtos nossos também. E eu falei, gente, fudeu. O que eu faço com isso, né? E não tinha nem como se locomover. Eu lembro que eu ia para Copacabana, eu lembro que passava uma ambulância num determinado horário, que atravessava, eu morava em Ipanema, pegava um skatinho
Ia segurando na ambulância. E vinha no skate, andando, porque a ambulância ia passando, ia abrindo a galera, eu ia passando para poder chegar nos pontos de coleta. E aí a gente pegou um ônibus, botamos os vendedores da Admono nesse ônibus. E aí uma das vendedoras pegou o banquinho, montou e subiu, ficou em pé em cima dele e começou a gritar: gente, aqui esse é o banquinho que você vê o papo melhor, que você fica em pé. Pô, que sacana. E aí eu olhei aquilo ali, começou a vir gente. Eu falei, falei, cara, o banco não é pra sentar, o banco é pra ficar em pé. O banco é pra ver o papo melhor. Cara, começou a virar uma febre o raio do banquinho. Todo mundo queria subir no banquinho pra ver o papo. Pra ver o papo na altura. Até que chegou um momento, acho que eram 3 ou 4 dias. Chegou um momento que eu olhei, tava a praia inteira de Copacabana em pé no banquinho. E as pessoas começaram a comprar 2 pra botar um em cima do outro. Caraca, virou um trapézio de banquinho. E aí virou uma competição de quem tinha mais banquinho pra subir. Moral da história, se todo mundo ficasse no chão... Era melhor ser do que eu no banquinho, porque ficou todo mundo amontoado no banquinho agora. Exato. Mas assim, às vezes, a falta de planejamento... Às vezes uma grande ideia... Sem planejamento. Nesse caso é meio óbvio, assim, porque era um produto que ninguém pensou direito de como é que a gente ia vender, né? Mas assim, cara, como é que você vende, como é que você expõe, como é que o cliente recebe, como é que você transita, como é que tudo isso, né? Isso é uma coisa... no viés da vendedora, como é que você soluciona um problema, né? Porque Totalmente. O problema já existe, né? Você pega na história da Blue Man, e a gente às vezes conta um pouquinho sobre, o Davi criou... o Davi criou o Simão da Yes Brasil tinha um biquíni jeans, o Davi pegou e foi vender. E ele vendeu o biquíni, que com biquíni jeans não tinha elastano, não passava da canela das mulheres. Ele solucionou cortando de um lado e do outro e fazendo um biquíni de lacinho. Ele inventou o biquíni de lacinho numa situação totalmente adversa. Eu escutei o podcast do rapaz da Centauro e ele tinha uma loja em São Paulo que ele comprou casaco da Adidas, manga comprida para o inverno, não teve frio naquele inverno, ele cortou e fez o coletinho, o famoso coletinho da Faria Lima. Ele inventou aquilo ali. Também, ele já tinha quebrado uma vez e falou, cara, eu não vou quebrar de novo. Tomou esporro da Adidas. Essa história é legal. Depois eu acho que um grande aprendizado dessa história, que poderia ser várias outras histórias parecidas, é também você não perder o olho do teu ponto de venda, quem tá na ponta. Uhum. Quem tá com o cliente ali na frente. Ouvindo, né? Mas eu ouvindo vocês, assim, toda a trajetória, como também, tipo... É aquilo, não adianta dirigir um carro olhando pro retrovisor, que o que levou a gente até aqui não necessariamente vai levar a gente pra frente, mas coragem, né? Tiveram vários pontos que fizeram diferença. Quando decidiram comprar a máquina em vez de comprar um estoque, Sim. que foi mudando. Decidir pros Estados Unidos e fazer desse jeito e não do outro. Então, eu acho que no fim do dia, muito pra nós que escolhemos viver o que é empreender no bastidor, é a coragem. Pra mim, é a coragem de errar, aprender, ressignificar, errar de novo e acertar, mas ir, assim, porque eu entendo que tá no detalhe. Totalmente. Assim, é a escolha que mudou o jogo pra vocês. Totalmente. E não ter medo de errar. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem muito orgulho de falar dessa história, porque é uma história muito recente, está acontecendo agora. E há 40 dias atrás a gente acabou de receber um aporte nos Estados Unidos, né? Separado do Brasil. É a primeira vez que a gente tem um sócio fora da família, um fundo que entrou, e uma empresa que começou em final de 2020, que valia 0, e que foi avaliada agora, 40 dias atrás, em $10 milhões. Uma empresa com 20 pessoas. Recém-inaugurada, praticamente. Pô, uma empresa de 3 anos. E assim, agora a gente está com um projeto lá para fora, com esse investimento que a gente acabou de receber, para fazer uma expansão, estruturar a área de venda. Então, assim, a gente costuma brincar que a gente não abriu São Paulo ainda, mas a gente abriu os Estados Unidos, a gente pulou, né? Mas às vezes também você abraçar a oportunidade que surgiu. As pessoas perguntam assim, mas sempre foi o sonho de vocês? Ir para os Estados Unidos? O quê? Eu nunca imaginei, nunca pensei nisso, em abrir os Estados Unidos. Quando o Igor trouxe pra mesa, eu falei, cara, vocês estão malucos? Gente, quero o Igor pra chamar de meu, gente. Igor tá em todas. Foi ele que tá lá, ele tá morando lá há 4 anos, acabou de tirar o green card dele lá e a vida dele mudou completamente, tá com 2 filhos lá, enfim, ele fez uma mudança de vida completa, mas
Eu acho que mudou a perspectiva da empresa, né? Porque hoje a gente, ainda mais quando você olha para um mercado como o brasileiro, dólar a 6 e pouco, dá uma certa tranquilidade de saber que pelo menos você tem um contrabalanço lá, né? Você tem ali uma empresa que está em dólar, que está num outro mercado, num outro segmento. Como se a gente for converter para real, é como se a gente tivesse dobrado a empresa numa tacada só. Total. Agora, depois que dá certo, a história é bonita, mas assim, fácil. Até chegar lá, a gente teve um sócio no meio do caminho, que a gente brigou com o cara, a gente quase se matou com o cara lá, e a gente teve que fazer uma negociação para poder comprar o cara. Teve vários entraves no meio do negócio. A gente trouxe o Marcelo Bastos aqui, num dos episódios, e ele falou sobre isso, que o projeto dos Estados Unidos, quando iniciou a pandemia, ia acabar. Eles mandaram todo mundo embora, ia fechar, beleza, não investe mais R$1 lá, aí veio a PR, viu uma estampa colorida, com estamparia num momento onde estava todo mundo retraído, fechado, escuro, e aquilo ali foi o ponto de inflexão de falar, cara, aí viralizou várias influenciadoras usando, mas o bastidor, a história que não é contada, sabe, eu ia fechar. Poderia ter sido, se a PR pegou um trânsito e não foi no showroom, pode ser que a Farm Global não existisse, porque foi aquilo ali que foi. É o que ela falou, o detalhe mesmo. É o detalhe. É a coragem de fazer, detalhe, entender o desafio e superar ele, passar por cima. E sabe qual foi a nossa diferencial nos Estados Unidos? Que a gente nunca tinha pensado nisso. Os nossos clientes principais lá são plataformas de tecnologia. Sim. Que lidam com estamparias. Então, tem a plataforma, as lojas conectam e ele oferta, como se fosse um Uber de monas. Né? Ele oferta lá estamparias americanas para prestar o serviço para o cara e o cara ganha um pedaço. Só que, uma coisa que eu nunca tinha pensado, o cara que desenvolve plataforma, ele não quer falar com o cara da estamparia, ele quer falar com o cara de tecnologia. Então, quando a gente manda para os Estados Unidos um cara que é um engenheiro de computação que entende de estamparia, ele fala a mesma língua. O negócio mudou. O cara quer falar com ele, não quer falar com a outra estamparia. Então, a Dimona nos Estados Unidos se transformou para esses caras no hub de teste. Vamos testar um novo controle de qualidade. Eles projetaram uma câmera que quando a estampa passa, eles conseguem fazer uma avaliação para ver se a qualidade... Vamos testar onde? Na Dimona. Como é que chama lá? Dimona eu sei. Mas um americano falando deve ser... Dimona, até que fica bonitinho. Vai tranquilo. A gente consegui registrar a marca lá. Foi? Consegui, legal. Fiquei super feliz. Maneiro. E a gente chama de Dimona Tea, né? Dimona Tea. E a gente sempre traz muito viés de família nesse parte final do podcast, onde a gente sabe que a sucessão é um caminho natural. A empresa só tem 3 caminhos, né? Ser vendida, ficar de herança ou falir, fechar, decidir não continuar. E a gente entende que o caminho da herança ou ficar na sucessão é relevante nas empresas de moda, empresas cariocas e brasileiras. Como é que é a visão, já que tem tanta família envolvida nesse negócio, como é que é a visão das próximas gerações dentro da Dimona? Olha, a gente tem tentado justamente abrir muitas frentes... Para caber os filhos. Para caber todo mundo. E todo mundo ter um braço. As crianças hoje, a 4ª geração, está muito pequenininha ainda, né? A gente tem os filhos do Igor, os filhos da Karine. A Vicky, filha da Fernanda, minha sobrinha, linda, maravilhosa, que está com 6 meses. E eu não tive filhos ainda. Mas a gente acredita muito que tudo que a gente está fazendo... É para dar espaço para essa nova geração, né? Eu quero poder, no futuro, sentar na sala com filhos ou sobrinhos e falar, olha, você tem 1 ano para fazer o que você quiser. Como eu fui recebido numa outra circunstância, né, pelo Luiz lá atrás. Eu acho que o negócio, a sucessão do negócio, claro, a gente pode vender no meio do caminho, pode ser que... Né, do jeito que a gente está organizando, pode ser que interesse alguém que tenha um valor muito forte para alguém no futuro e que seja melhor entregar um patrimônio do que uma empresa, mas enfim, a gente está super aberto a tudo, na verdade. A gente sempre teve uma cultura muito forte de construir, de fazer e de se preocupar muito com o dia a dia da empresa, trazendo a história do fundador lá atrás, que eu falei, né, a dificuldade quando não tinha as coisas para fazer direito. Então a gente nunca foi... A gente sempre foi muito pé no chão, sempre foi bastante conservador. A gente nunca foi de
Oba-oba sabe, de pegar grandes empréstimos para fazer grandes investimentos, tomar grandes riscos. A gente faz o que a gente se sente confortável. E a gente tem um consultor em comum, que é o Haroldo, já falei dele em outros podcasts, né? Que ele teve no Soma. Eu falei dele com o Marcelo porque ele foi CFO. Ele foi vice-presidente, né? Foi VP lá, CFO, VP, foi quem fez o IPO. E o Haroldo, quando saiu de grandes corporações, ele falou, cara, eu quero trabalhar com 3, 4 empresas só, mas que eu admirem a família, ou o fundador, ou quem esteja trabalhando comigo, para fazer diferença e tudo mais. E a gente tinha ele em comum. E ele sempre falou muito bem de vocês. Por isso, até quando a gente falou sobre Dimona e tá com a gente aqui, esse é um espaço que a gente traz as pessoas, os amigos, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente quer conhecer, quer estreitar. E com certeza é o que você comentou. A família, pela história, né, abre as portas para que novos membros entrem, mas também é uma família do bem. É uma família que está ali aberta para que a conversa exista, o diálogo aconteça, o negócio cresça dentro e para fora. É muita responsabilidade. Quando eu chego na fábrica e vejo todas as costureiras, cada uma tem uma história. Muita. São quantos colaboradores toda hoje? Toda aquela vida. Hoje são 300 no Brasil e 30 nos Estados Unidos. É muita gente, cara. É muita muita família. gente, assim, muita se gente. você parar pra pensar, todo dia você acorda, você tem que transportar todo mundo, Sim, tem que, né, todo mundo tem que vir, tem que ir, tem que... alimentar todo mundo, gerar... Cada um pensar demais, tem 4 pessoas, são 1.200 famílias. Dá até uma travada, assim, Sim. né? Então, assim, não é só a minha família a questão, né? Eu acho que é muito por aí. Eu acho que a Dimona, a gente costuma usar esse termo família Dimona, né? A gente é uma empresa... É uma empresa familiar, mas que eu tenho funcionários lá de 40 anos de casa. Eu tenho funcionários lá que passaram a vida inteira lá com a gente, que se aposentaram. Tem funcionários lá que meu avô, o Severin, contratou e que se aposentou agora, que está muito mais tempo do que eu. É difícil, isso é bom e é ruim, claro, porque... Mas eu ouvi você falando, porque na Blue é a mesma coisa. Família Blue, funcionária de 43 anos de casa. A gente premiou uma semana passada de 40 anos. E que tem um lado incrível, porque são pessoas que viveram a história ali, né? Meu pai não tá aqui, mas é uma continuação que me viram nascer. Pessoas que têm o dobro de empresa, quase a minha idade. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem que... trocar, tem que então deixar que entre uma geração nova que tem esse, a gente veja numa mesma reunião vai estar uma menina de 20 anos que acabou de chegar com alguém que está 30 e está ali conversando, porque é uma marca cinquentenária, tem isso. Eu sou um pouco disso. Talvez meu pai tivesse sentado na mesa, quem está com 30 anos e quem está com 70 agora sentados ali, mas fazendo gol pro mesmo lado, né? Pensar qual seria a do meio dos próximos 50 anos. Não é sobre somente a minha família, é sobre todas essas famílias, né? Eu acho que esse senso de responsabilidade é grande. Toda decisão que a gente toma, a gente precisa carregar esse senso junto. Porque a gente muda aquele entorno, né? É a funcionária que chegou lá com 18 anos de idade, que tá lá como único, talvez, emprego, que mudou a realidade da família. A minha gerente de operações hoje, Amandinha, ela começou na empresa, deve ter uns 15 anos atrás, como empacotadora. Ela veio de um projeto social. Ela é baixinha, assim. A menina trabalha bem demais, gente boa, sempre foi... Tem vários exemplos. Né? Ela era empacotadora, ela botava a camiseta na sacola e entregava para o cliente. É isso que ela fazia. E hoje ela é minha gerente de operações de uma operação mega complexa. É ela que bota para sair os pedidos e tudo chega bonitinho, conferido. Então, assim, isso é um conhecimento que ela adquiriu, não foi na universidade, né? É dia a dia, você... ter tempo de conversar, é você sentar do lado, explicar, é você deixar as pessoas terem... a dela de querer aprender, de querer crescer. Porque ela poderia ser para sempre a Amandinha empacotadora. Poderia também ser essa geração que passa 3, 4, 5 meses e fala, não estou sendo reconhecido e sai. É uma construção ao longo de vários anos. Eu já tive problema, quando comecei a estruturar a área de marketing, de chegar uma pessoa com a visão dela e não ter nenhuma preocupação sobre o DNA da empresa, quem são essas pessoas, quem estava ali antes.
Cara, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Uma empresa familiar, isso é uma tragédia, porque o nosso legado, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser contado. Né? A história precisa ser contada. E a história até aqui é uma, e finalizando aqui a história do futuro e como vocês estão construindo esse futuro, né? Tanto o braço americano que recebeu um aporte agora, o braço brasileiro com tanta tecnologia envolvida e essa mudança no mercado de creators, enfim, de dropshipping. Como é que vocês estão vendo os próximos anos de Dimona? Quais são os principais... Você acabou de fazer um planejamento estratégico, tem muita coisa que não pode contar, mas o que você pode contar do que vocês estão preparando, tanto o Brasil como o mundo, Brasil, Rio, São Paulo, que a gente vai começar a ver cada vez mais a Dimona. O objetivo da Dimona, bem assim, sendo bem... É ser uma marca nacional de personalização. Ponto. Em 5 anos. A gente quer ocupar um espaço que a gente acredita que a gente é a melhor empresa... A empresa mais credenciada, estou falando de camiseta, têxtil, de forma geral, né? A gente acredita que a gente é a empresa mais bem credenciada para ocupar esse espaço. Claro, primeiramente Sudeste, mas a gente acredita que o Brasil precisa de uma marca como a nossa para chamar, né, para ser conhecida e ser top of mind. Assim, no Rio a gente já é. No Rio a gente... Para mim super. No Rio a gente pergunta onde é. São Paulo a gente é um pouco. Não muito, a gente está remando, mas a gente quer ter esse reconhecimento no resto do país. Acho que, em termos de objetivo de médio prazo para o Brasil, seria esse. Claro, isso vai passar por expansão de canal de atendimento, eventualmente abertura de lojas e tudo. E lá fora a gente está muito animado com a expansão de novos clientes, né? A gente hoje está imprimindo para Disney lá fora. A gente tem clientes lá fora licenciado Disney, Marvel, grandes marcas americanas estão sendo impressas na Dimona. Então a ideia é que a gente possa aumentar o volume de contas e de clientes que acreditam no nosso sistema e na nossa velocidade, para que a gente possa atender o mercado americano com a velocidade que eles precisam. A gente hoje tem 2 operações lá, o que eu acho bastante para o tempo que é. Sim. E tem a ideia da gente abrir outras operações mais perto de outros polos e de outros mercados, mercado americano. Você consegue atender a Europa através de SCD nos Estados Unidos? Consigo. Consegue. Atende. Consigo. Legal. Senti um spoiler pro futuro. Daqui a um ano a gente chama você de novo, aí você já vai começar a contar os próximos passos. Tô doido pra morar na Europa, hein? Você que é investidor e quiser comprar o braço da Dimona Europe, já pode conversar. Dá um conselho aí para quem tá começando um negócio, para quem quer, enfim, tá com uma ideia não vale nada, não, que vale a execução, mas alguém que esteja com aquele caderninho cheio de planilha ou de ideia e ainda não colocou no papel, ou alguma coisa que você fala, cara, isso aqui é relevante para quem quer seguir. Bate pronto assim? Do fundo do coração, do que vier na cabeça, sem nada preparado. Eu acho que ninguém vai do 0 a 100 rápido. Eu acho que a gente precisa botar a bola no chão e começar a falar a verdade para as pessoas. Não é assim que funciona. Claro que existem casos, né? Mas não é assim, de forma geral, que funciona. Então, assim, o importante é começar, o importante é testar o produto que você acredita que você vai fazer. E um conselho que eu dou é... As pessoas ficam muito preocupadas com a receita, quanto que eu vou vender. Se preocupa com a despesa. Se preocupa com a conta... A última linha. Com a conta do quanto vai custar para você vender, porque eu acho que as pessoas falam muito de quanto que eu vou faturar. Faturamento. E elas não pensam em quanto vai custar para eu chegar nesse faturamento, né? Então eu acho que faça acontecer, um passo de cada vez, e sempre de olho não só na venda, mas principalmente na despesa. Legal. Porque não adianta você vender 100 e custar 200. E muita gente vive assim. Né? No início, e aí por isso você falou no início do podcast, as empresas não duram 2 anos, porque tá todo mundo preocupado em vender, ninguém tá preocupado com custo, né? Então faz do jeito que dá primeiro, começa, testa, valida, faz parcerias, ao invés de você querer comprar uma máquina já de cara para estampar a camiseta, vai numa empresa que já tem, integra, faz parcerias, né? Concordo super. Muito legal. Muito legal. Concordo com tudo que você falou.
Deixa o site, o arroba, tudo aí da Dimona pra galera que... Dimona, É. @Dimona. A gente tem um Instagram super legal, que a gente tenta trazer curiosidades, tenta trazer viés criativo das estampas, fala muito de técnicas, máquinas e tal. @Dimona, bem fácil. E o seu? O meu é Léo Zonem. @LeoZonem. A gente vai escrever, gente, pra facilitar. Pra não ser o Zonenchen, Léo Zonem. Zonem fica mais fácil. mais curtinho, mais fácil. Cara, muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. Pô, foi Esse passeio do maravilhoso. tempo aqui. O tempo é esse. Deveria ser muito maior. É que a galera hoje em dia, nessa vivência de mídia social, Tudo passa de 15 rapidinho, né? segundos e eles caras não querem mais assistir. Mas pra chegar quem chegou até aqui merece até um brinde especial. Quem chegou até Me aqui aturou esse vai tempo ter. todo, tá de parabéns. Vai ter um QR Code com 10% de desconto na compra da Blumen. Então você tira foto ou bota o cupom que é aquele podcast. Aquele podcast. Gente, Eu quero, hein? obrigado. Eu quero comprar eu quero uma sunga. Eu vou Pronto. viajar. Tá? Eu vou Tem que lá fazer o lookinho já do ano novo. Vou lá. Ou de carnaval, porque esse episódio já é em janeiro. Ah, é verdade. Mas vai ser ano novo e carnaval e verão como um todo. Cara, obrigado, gente. Obrigado pela audiência. De novo, compartilha o vídeo, ativa o sininho. A gente tá ficando acostumado nessa parada. Não, já deu pra Ativa- aprender depois de... Não, Mas vocês tá, largarem a já. Blumen e virarem comunicadores, né, É o gente? caminho também. Tamo no projeto. Então curte, compartilha, comenta. O que vocês querem ver aqui. Segue a gente. Tem muita coisa legal para acontecer. Como eu falei, a gente já tem mais 2 novos parceiros que vocês vão conhecer mais para frente. BWA Global, muito obrigado pelo apoio. No comentário aqui no nossa descrição do vídeo tem lá. Léo ganhou até um vinho aqui para brindar. E é isso aí. Ó, é um zapata, gente. Calma aí. A empresa é boa, pô. Presente de responsa. E ganhou a nossa análise também. Análise tributária também. Gente, obrigado. Toda semana vídeo novo no canal. Pode se inscrever que tem muita coisa boa para vir também. Valeu, obrigado. Beijo.